E aí, pessoal, de volta com mais uma edição aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para a gente falar sobre várias questões relacionadas ao varejo, principalmente tecnologia no varejo. Eu sou o Igor Lopes, host aqui do podcast com vocês. Já acompanharam aí vários episódios, né? Falamos de vários temas interessantes, desde retail media, falamos de canais, falamos de como trabalhar melhor o atendimento ao seu cliente. E hoje a gente vai falar de uma marca específica, uma marca nova, brasileira, que está no mercado há 2 anos, mas está fazendo barulho, que é a Lite. Vamos conversar aqui agora com o Richard Kendi, que é o diretor comercial da Lite. Primeiro, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Igor. Obrigado pela oportunidade. Isso para a gente é muito legal. Toda a oportunidade da gente falar da Lite, da operação da Lite no país, como a gente opera e todo o desenvolvimento que a gente está trabalhando para a gente crescer e para sempre oferecer o melhor que a gente pode no mercado brasileiro. Sim, não, e assim, pensando na Lite, uma marca de 2 anos e que já tem cara, está muito presente no mercado brasileiro já há muito pouco tempo, né? Como foi essa estratégia de lançamento da marca e de atingir o mercado como um todo, né? Porque também o país é gigante. A ideia principal da Lite é sempre... A gente tem dois motes principais, 2 estratégias básicas principais. E como conceito principal é eu ter e sempre oferecer como base a melhor relação custo-benefício do mercado e eu trabalhar muito bem a convergência digital. Esses são 2 motos principais. E como é que a gente faz isso no mercado, né? Como é que a gente desenvolve isso no mercado? A gente iniciou a operação somente com o nosso site próprio, com toda a operação do e-commerce próprio da Lite, e sabíamos muito claramente que a gente teria que desenvolver canais para fazer essa operação crescer no país. Somente o site próprio não seria suficiente para isso. Apesar de que eu lembro que vocês trabalharam bastante marketing naquela época. Tinha assessoria de imprensa, estava sempre em contato, mandava produto. Vocês fizeram uma estratégia de marca primeiro para se tornar conhecido. Exatamente. A ideia é justamente você faz um trabalho muito assíduo de marketing, muito focado no digital, no primeiro momento, né? De modo que você fazer a marca ser vista, ser observada, e ser, vamos dizer, devidamente divulgada no mercado. Ao mesmo tempo, você começa com canais, com um canal próprio, e depois você vai desenvolvendo os outros canais. Aí nós estamos falando de distribuição, de varejo, e dos vários canais que permeiam todo o conceito de como você desenvolve uma marca no país. Né? Eu acho que assim, eu acho que muita marca erra nesse ponto. Principalmente quando se fala em Brasil, assim, ela já começa com... Conheço algumas que começaram com distribuição, quero chegar em todo lugar, mas chega no PDV e aí não tem saída, porque a marca é desconhecida e às vezes o preço não é competitivo, porque você tem tanto custo, exatamente, até talvez para superar essa dificuldade imposta pela marca não conhecida, que você não consegue sair do lugar. E tem um fator importante, né? O distribuidor tem um espaço limitado. Ele tem um tamanho que ele pode falar assim, eu posso trabalhar X número de marcas que ele vai poder desenvolver em cada setor, em cada segmento, né? E como é que você ocupa esse espaço? Se você não faz um trabalho de marketing prévio, um trabalho de divulgação até essa negociação marca, com ele fica mais difícil. Fica mais difícil para você entrar no distribuidor, você conseguir esse espaço dentro do distribuidor para que ele faça esse trabalho de pulverização, divulgação e também um trabalho que você tem que fazer hoje cada vez mais em conjunto com o distribuidor. A figura do distribuidor mudou drasticamente nos últimos 15, 20 anos. Né? Nós estamos falando de uma mudança que antigamente você falava que um distribuidor era um books moving, né? Um books moving, para hoje ele ser um trabalho em conjunto com todo o fabricante. Não existe hoje um distribuidor que não precise do trabalho conjunto de desenvolvimento de mercado com o fabricante. Só ele não faz sozinho e só o fabricante também não faz sozinho. Mas como que você consegue ter uma boa relação assim? Quais são os segredos para ter uma boa relação com o distribuidor e conseguir um destaque ali, ou conseguir chegar nos 4 cantos do Brasil? E aí a gente entra numa outra pauta nossa, que é Brasil dos vários Brasis, como trabalhar a regionalização e tal. Um trabalho importante é o teu produto precisa estar encaixado no mercado. Você precisa ter um espaço de mercado que você consiga mostrar para o distribuidor ou para o canal que você vai trabalhar para desenvolver esse mercado junto contigo, para que esse espaço de mercado seja ocupado. Então, hoje, dentro do segmento de acessórios, dentro do segmento de B2B, B2C, que a gente hoje atua, tanto da linha de áudio e até das linhas novas que nós lançamos, o foco nosso eu preciso oferecer uma relação custo-benefício atrativa ao meu cliente, de modo que eu ainda sou uma marca nova, não sou uma marca premium, tudo der certo, vamos nos tornar, mas
Ao longo do tempo, essa marca nova precisa oferecer essa relação custo-benefício atrativa e você mostrar para o distribuidor que ele vai conseguir oferecer isso ao seu cliente, ao seu revendedor, a um trabalho de cobertura de mercado que ele vai desenvolver e sempre usar o conceito do ganha-ganha, né? Eu preciso oferecer um cenário ao distribuidor que ele ganhe, que a revenda dele ganhe, que o cliente final ganhe dentro de todo esse processo. Como seriam esses ganhos? Os ganhos seriam, eu estou oferecendo um produto diferente no mercado, eu estou oferecendo um produto com uma relação diferente no mercado, conceitualmente falando. E ele vai conseguir oferecer uma relação diferente no mercado do produto. E com isso ele ganha mais espaço também, ele ganha, faz a revenda ter mais atratividade a esse distribuidor, lembrando que não tem um distribuidor no Brasil, existem vários, muitas vezes vendendo o mesmo tipo de produto. Então ele também precisa criar esse diferencial para o revendedor dele, para a operação dele. E como que vocês criam um diferencial? Porque a gente está falando de produtos que são bem comuns, assim, né? A gente está falando de caixa de som, a gente está falando de fone de ouvido, esse tipo de coisa que, se a gente vai na Feira Eletrolar, a gente vê vários fornecedores. E você estava me contando um pouquinho de como que é o desenvolvimento de produto de vocês, né? Como que vocês entendem, assim, que nicho que está faltando para eu poder cobrir esse nicho ou trazer um diferencial, desenvolver isso, mandar para né, no caso de vocês, para o fabricante voltar e, enfim, desenvolver algo que, a princípio, é um produto simples. O que é difícil de diferenciar. A gente tem diferenciais importantes. Um primeiro ponto eu faço uma análise prévia do mercado e vejo o que o mercado está buscando. Então, muitas vezes eu preciso entender o que está acontecendo, por exemplo, no mundo pós-pandemia. No mundo pós-pandemia, a convergência digital ficou cada vez mais clara, ficou mais efetiva, ficou muito mais, como é que eu posso dizer, atuante, né? Então, como é que eu converjo, vamos dizer, se existe mesmo a palavra, né? O mundo corporativo com o mundo do usuário doméstico, com o uso do lazer e assim por diante. Você está falando mais de home office, talvez? Isso, por exemplo, home office, mas também o mundo do lazer. Ou seja, você compra um fone de ouvido, você compra um TWS, muitas vezes não só para o lazer, para você ouvir sua música, mas também para você fazer a sua conferência no dia a dia, com cancelamento de ruído, sem cancelamento de ruído, você usa o produto para correr na sua caminhada. Então, como você faz tudo isso? Então, você identifica no primeiro passo como esse mercado, o que ele está buscando, o que o meu cliente lá na ponta está buscando em termos de necessidades. Desenvolvemos esse produto de modo a atender essa demanda, mas, novamente, olhando também essa relação custo-benefício, tem que ser um produto com vários atributos que o meu cliente necessita, mas com uma relação de custo atrativo. Esse é um ponto importante. Não necessariamente ser o menor preço, mas ser o preço justo, que ele agrega valor. E dentro todo esse trabalho, aí sim você fazer um trabalho de evolução e desenvolvimento de venda nesse mercado. Ou seja, tem vários concorrentes? Claro que existem. Né? Como é que eu me diferencio? Desculpa. Eu vou me diferenciar principalmente no que o cliente procura comprar. Então, quando você compra um fone de ouvido, quando você compra um headphone, muitas vezes você está buscando autonomia, você está buscando segurança, uma coisa que é básico, né? Tem diversas marcas no mercado, tem diversas marcas no e-commerce, tem diversas marcas em diversos meios de comunicação. Estas marcas precisam oferecer uma coisa que a gente está buscando trabalhar, segurança. Ele está comprando um produto de uma marca nacional, que ele tem a segurança, que tem o suporte local, que vai dar sempre a segurança para ele em qualquer momento. Né? Então, e a segurança não só no produto, mas também no suporte, na qualidade do produto. Então, hoje, a nossa linha de acessórios tem 18 meses de garantia, enquanto a média do mercado oferece 12 meses. Toda a minha linha de carregadores de carro elétrico são 2 anos de garantia. A maioria do mercado varia de 3 meses a 1 ano. Então, a gente procura transmitir a segurança que o cliente quer à medida que ele vai comprar um produto. E tudo isso você também se estende aos seus canais de mercado. Ou seja, como é que eu vou trabalhar? O distribuidor também transmite essa segurança, de modo que essa marca chegue com um diferencial importante, ou seja, relação custo-benefício,
a segurança são produtos, claro, com a característica da convergência. Né? Não, perfeito. Você citou aí agora, né, uma nova linha de produtos de vocês que é de carregadores para carros elétricos. A gente tem visto essa tendência também, né? E dentro da Eletrolar, a gente vai ter Eletrocar Show voltado também para a eletromobilidade. Isso vai estar forte lá. Nesse caso especificamente, já é o momento para poder oferecer esse tipo de produto para o brasileiro? Fica aquela coisa, né? O que vem antes? O gato ou o rato? O ovo ou a galinha? E vocês já estão vindo e apostando nesse mercado também. Sim. Esse é um mercado crescente. Ele está crescendo uma taxa de entre 80% e 90% ao ano. Então, o mercado de carro elétrico está crescendo de uma forma muito rápida. E aí nós estamos falando de mercados que abrangem, por exemplo, 2 tipos de veículos principais, que é o veículo elétrico puro, né, e o híbrido. Né? E quando eu falo do híbrido, esses 2 são o que a gente chama de plug-in. Né? Ou seja, que ele tem a possibilidade de efetivamente ter uma carga. Existem os carros que não são plug-in, mas também estão dentro desse mercado. Mas hoje, essas 2 categorias de carros plug-in, hoje já é 70% do mercado de carros elétricos. Ou seja, já é um cenário significativo. E é o que mais cresce mês a mês. E isso a gente está falando Brasil. Isso dá um dado também. Eu acabei de voltar da Auto Xangai e lá, esse ano, 70% dos lançamentos foram de híbridos ou elétricos. Quer dizer, lá já é essa realidade que você está falando, né? Sim. Aqui a gente está crescendo nessa velocidade que você está falando. Mas é super interessante quando você olha para fora e vê como que lá já está. E fora o tamanho da oportunidade. Nós estamos falando hoje, segundo dados da BVE, hoje, em 2024, esse mercado foi de 177, 178 mil carros. Né? Em 2023 foi perto de 90 mil. Ele quase dobrou de um ano contra o outro. Só tem 14 mil pontos de recarga instalados. E desses 14 mil, 12 mil são o que a gente chama de AC, né? Que são cargas de corrente alternada, que são de carregadores mais lentos, que ainda não são os carregadores de eletroposto, e somente 2 mil são DC de corrente contínua, que são eletroposto. Você já tem muita infraestrutura para crescer nesse mercado ainda. Né? E nesse conceito de convergência, no nosso conceito de autonomia, de prover autonomia, é quando os 2 mundos acabam se fundindo de alguma forma. Como é que eu ofereço autonomia ao meu cliente? Como é que eu ofereço autonomia? Através de um carregador de carro elétrico, seja ele um carregador portátil, como a gente já tem hoje o nosso portátil e o semi-portátil, os 2 modelos, como modelos que a gente está lançando, a gente anunciou nos próximos meses, estamos lançando os 2 modelos de wallbox e futuramente outros modelos que a gente vai incorporar na linha. Então, esse conceito de autonomia, né, e esse é um mercado crescente, né, existe uma oportunidade muito grande no mercado brasileiro e eu acho que até no mercado da América Latina. O Brasil sempre acaba sendo uma ponta de lança da América Latina como um todo. Né? Perfeito. Cara, e você falando isso agora, né, puxando para o lado do carregador e voltando no ponto que a gente tocou ali de leve no começo, que é a questão da regionalização, eu acho muito interessante a forma como vocês estão fazendo essa distribuição, né, buscando distribuidores ali que são fortes, ou que tem alcance nacional, mas com fortalezas em diferentes áreas. Mas pensando especificamente no caso de carregadores, se eu pego o universo da capital São Paulo, do interior de São Paulo e do resto do Brasil, eu tenho 3 cenários completamente diferentes. Né? Porque aqui eu tenho muito apartamento. E aí aquela briga de condomínio. Essa é a questão aqui. Eu estou brigando com o meu condomínio para colocar um carregador lá. Aí se eu vou para o interior de São Paulo, eu tenho uma coisa meio híbrida. É fácil eu ter um carro de carregamento em casa, mas eu também tenho já uma infraestrutura de carregadores rápidos ali espalhados. Mas se eu vou para o Nordeste, por exemplo, eu tenho uma grande parte da população morando em casa, que é mais fácil ele passar a noite ali carregando, mas, enfim, de repente ele tem que viajar grandes distâncias e aí ele fica com medo porque a infraestrutura das estradas é completamente diferente. Como lidar com cada um desses clientes? Porque não dá para ter o mesmo discurso, eles são completamente diferentes. Sim. Por isso que muitas vezes você tem que ter um portfólio de produto, vamos dizer, mais amplo, à medida que a gente vai evoluindo, de modo que você consiga atender. Por exemplo, hoje, quando você falou de São Paulo é 32% da base instalada de carregadores do país. Só que quando você fala 32%, grande parte está instalado na capital. Então, quando você sai da capital, essa base diminui drasticamente. Ou seja, o tamanho da oportunidade é muito grande. Campinas e outras cidades são cidades que vão ser o segundo maior parque instalado do estado de São Paulo. Mas uma curiosidade à parte, São Paulo é a cidade que mais se vendeu carro elétrico. A segunda cidade que mais se vendeu carro elétrico é Brasília.
Mas lá tem toda a questão do incentivo e tal, né? Mesmo assim, a infraestrutura de Brasília Entendi. ainda é limitada comparada ao que o mercado necessita. Então tem muito espaço para você trabalhar. Como é que você lida? São desafios que a gente está vivendo no mercado hoje, que a questão da infraestrutura, né? A infraestrutura é um processo muito crítico. Então, por exemplo, você mencionou a questão do condomínio. É um dilema, é um dos grandes desafios do crescimento da infraestrutura, como é que você faz as aprovações de condomínio para que você implemente as soluções de carro elétrico, que é um mercado crescente, mas você precisa aprovar em conjunto, né? Você tem todos esses dilemas, ainda mais com o volume de prédios mais antigos que a gente tem no país, né? À medida que você vai para o interior e você começa a ir para casas, se você sai do ambiente talvez dos prédios mais antigos e você entra em uma estrutura mais nova, você começa a ter uma infraestrutura mais simples de você operar e de você começar a colocar. Condomínios horizontais, como casas, também são mais simples de você operar. Mas são desafios que a gente tem no mercado como um todo, né? E são desafios que nós vamos viver e todos os meus concorrentes vão viver à medida que você vai aumentando a implementação de pontos de recarga, tanto de um ponto de vista doméstico quanto do ponto de vista de office, porque tem dois perfis de uso o carro elétrico. Eu tenho um perfil de uso que é o perfil, vamos dizer, do usuário que tem 1 a 2, no máximo 3 destinos ao longo do dia, então ele quer 2 pontos, 3 pontos no máximo de carga. A casa dele, o escritório dele, ou a casa de praia ou a casa de campo. Então, normalmente, esse cliente, esse perfil, pode ser um carregador AC mais lento, mas ele precisa de ter isso nos vários pontos. Ele vai viajar para a praia, ele precisa ter um carregador, ou uma opção de ele poder carregar na praia, na casa dele, no condomínio, na casa de campo dele. No escritório, vai deixar o carro no escritório, ele tem que ter lá no estacionamento dele um ponto de recarga que ele possa utilizar. Esse é um perfil de baixo uso. Mas eu tenho o perfil de mobilidade, que é o motorista de Uber. Sim. Esse motorista hoje precisa de um carregador DC, precisa ter vários eletropostos ao longo do tempo e fazer uma carga de 20, 30 minutos. Né? E aí são dois mercados totalmente distintos, né? E com todos os desafios que a gente tem, mas que a gente está melhorando dia a dia em implementações. Eu iniciando a operação, mas os meus concorrentes também evoluindo e provendo a infraestrutura que o mercado necessita. E junta isso, né, o tipo de uso com costumes e diferenças das realidades das diversas regiões do Brasil. Você pega a região norte é uma realidade, né? Se pegar a região nordeste é outra. Até a forma de se falar com essas pessoas. O sul, completamente diferente. Isso a gente falando de forma macro, né? Porque se a gente pode pegar dentro de Minas, você tem o cara de Belo Horizonte e o cara de Nova Era, sabe? Exatamente. Mas eu fico pensando na dificuldade de trabalhar o marketing e a mensagem. E aí, voltando até, talvez menos no carregador, mas mais no produto, no fone de ouvido, né, ou na caixinha de som, como que vocês estão trabalhando essa regionalização? Assim? Porque o cara, por exemplo, do Nordeste vai querer uma boombox para botar na praia, enquanto aqui ele vai usar de uma outra maneira. E eu acho que a forma de se comunicar isso, até no ponto de venda, é completamente diferente. E essa é a razão que a gente tem diversos canais. Então, eu tenho um canal, um distribuidor no sul, sudeste, eu tenho outro distribuidor mais focado no nordeste, com os diferentes apelos de mensagem de cada um, né? Então, o distribuidor do nordeste, por exemplo, a Nagem, que é nosso distribuidor que atua no nordeste, está implementando uma linha completa de áudio nossa, que são caixas acústicas que a gente está lançando esse mês, que são caixas que variam de 10, 30 e 80 watts. Então, a caixa de 80 watts já é uma caixa de tamanho reduzido, mas de alta potência, para atender, muitas vezes, essa demanda do usuário que está necessitando da caixa para trabalhar o lazer dele, o dia a dia do final de semana, mas já com conceito de convergência, porque ela vem com 2 microfones, por exemplo, e ela pode operar perfeitamente num ambiente corporativo, num treinamento de um representante de vendas. E isso se expande para toda a linha de caixas acústicas. E, claro, que o meu cliente do Nordeste vai ter um tipo de mensagem, as mensagens são diferentes para cada perfil, para cada uso, por isso que é importante a mensagem estar acoplada ao digital, porque o digital consegue fazer esse tipo de mensagem de uma forma mais ampla. E a gente faz das duas formas.
tanto através da nossa mensagem, ou seja, como é que eu publico os posts no Instagram, como é que eu faço todo o trabalho e fazendo a localização disso, ao mesmo tempo que o meu canal também faz a mensagem, fazendo essa mensagem ser regional. Ou seja, a mensagem no Nordeste é mais focada talvez na caixa acústica de maior porte, de maior potência, e a caixa, por exemplo, acústica aqui no Sudeste, eu vou estar focando a mensagem numa caixa de 30 watts ou de 10 watts. Então, porque senão ele incomoda o vizinho do apartamento, né? Então, assim, exatamente. É diferente. E aí você tem essas diferenças, né? Você tem todo o ambiente, né? Você vai para uma região com um poder aquisitivo mais baixo, eu tenho que ampliar a oferta de produtos de custo de aquisição mais baixo. Né? Poder aquisitivo mais alto, eu vou oferecer um produto de valor agregado mais alto. E assim, naturalmente, você vai adequando a mensagem para que tanto nós desenvolvemos melhor o processo de vendas, quanto o meu canal também consiga desenvolver. Eu tenho que estar sempre em parceria com o meu canal para entender para onde que ele está indo e qual a mensagem que ele tem que ir para ele ter mais sucesso na operação. E aí eu acho que tem um outro ponto também que é muito legal que vocês já estão fazendo, que assim, em 2 anos de vida no Brasil, vocês já estão se tornando também uma marca white label produzindo para outros. Né? Vocês conseguem pegar o produto de vocês e desenvolver para uma realidade do Nordeste, de uma marca que é forte no Nordeste, por exemplo, ou de uma marca que é forte num determinado lifestyle. Como que isso tem funcionado? Ou como que vocês têm desenvolvido isso aqui no país? A gente tem conversado bastante com esses canais para entender qual que é a demanda dele, porque não necessariamente o meu produto vai atender a demanda dele. Então, muitas vezes eu posso desenvolver um produto especificamente para um determinado cliente. E com isso, ele também atender outro nicho de mercado. Então, a gente tem um trabalho de desenvolvimento forte de produto, mas sempre partindo daquele conceito que a gente mencionou, né? Eu tenho que partir de uma demanda que o mercado existe e como esse mercado atua e qual a necessidade dele, desenvolvo o produto, faço um trabalho de desenvolvimento, teste, totalmente 100% certificado, de modo que eu traga esse produto novamente aqui para o Brasil e aí eu trabalho com cada parceiro o produto que ele queira desenvolver. E de repente o produto desenvolvido para um funciona adaptado para um outro, e aí você faz mais uma outra marca. Exatamente, essa é a ideia de você desenvolver esses produtos, né? Então, a gente trabalha esse desenvolvimento com cada canal, com cada cliente, para que a gente consiga desenvolver o melhor cenário possível para que ele incorpore melhor o mercado. Porque senão muitas vezes você tem um produto perfeito para o mercado que não necessariamente é perfeito para aquele canal dentro do segmento dele, dentro do conceito de regionalização que a gente fala. Você vai para o interior do Maranhão, você vai ter uma demanda. Você vai para São Luís, é outra demanda, né? A gente estava falando muito dessa dificuldade ou não, dessa característica do nosso mercado, né? Principalmente de regionalização e de, diferenças culturais mesmo. Mas você considera essa principal? Você pensa existe alguma outra dificuldade desse mercado que você considera que é importante a gente comentar aqui, que você percebe bastante no dia a dia? Eu acho que a principal dificuldade que a gente vai ter no dia a dia da regionalização é como é que você chega no seu cliente. Essa é a principal dificuldade. Porque há 15, 20 anos atrás você tinha determinados meios tradicionais de comunicação, determinados meios tradicionais de venda e você parava por aí. Hoje você tem um conceito de omnichannel. Então, quando você fala em omnichannel, você tem a figura do cliente, a figura do end user, né, do consumidor final aqui no centro, e não importa se você vai vender através do canal A, do canal B, do canal C, do marketplace, tudo é o mesmo cliente. Então, esse circuito todo que a gente fala é a maior dificuldade da regionalização, porque como é que você atende esse cliente através de múltiplos canais, dentro de diversas formas? Porque eu posso ter um canal de distribuição, eu posso ter um revendedor que está atendendo o mesmo cliente, que passou pelo distribuidor. Eu posso ter o meu distribuidor, que pode ser um distribuidor híbrido, que tem suas lojas próprias, que atende o mesmo cliente, né? E tudo isso permeando esse cliente com a mesma necessidade que eu identifiquei lá no início. Então, e o conceito, por exemplo, do marketplace, para complicar um pouco mais a história, né? Quer complicar mais ainda? O último episódio que a gente gravou foi sobre atendimento ao cliente, falando muito de inteligência artificial também dentro desse conceito. O marketplace que é impactado pela inteligência artificial para oferecer aquele produto que de repente você nem gostaria de ter, ou que de repente a própria inteligência artificial está influenciada
por um algoritmo X, né? O tanto que possivelmente vai ser ainda mais difícil falar com esse cliente no futuro muito próximo, né? E tem que estar muito atento à tecnologia para conseguir acompanhar todos esses passos. E é o tempo todo. A gente está buscando utilizar a inteligência artificial das diversas formas possíveis, né? O principal meio hoje que nós estamos usando é como é que eu entendo a demanda do meu cliente, né? E aí você faz todo esse trabalho para você entender, ele quer, por exemplo, um produto com cancelamento de ruído externo e interno, do conceito de convergência. Mas a própria inteligência artificial muitas vezes nos dá o recurso do tipo, como é que eu dou o fone de ouvido correto para aquele cliente que quer fazer a corrida na rua e que esse fone vai ficar seguro e que ele vai estar seguro em termos de conceito. Então, por exemplo, muitas vezes, e foi o que a gente acabou de lançar, a gente lançou um novo TWS agora, que não tem cancelamento de ruído para esse usuário esportista. Por quê? Porque ele tem que ouvir o barulho externo para ele se situar e ter por questão de segurança. E tudo isso é através de inteligência artificial, pesquisa de mercado, avaliação com o cliente atual, avaliação com o cliente futuro, né? Pesquisa externa. Tudo isso você concilia num grande banco de dados e você começa a delimitar qual que é o melhor produto que eu ofereço. Porque nem sempre você vai ter 100% das necessidades atendidas. Exato. Kenji, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, eu queria saber alguns big numbers também da LIT hoje. Assim, o que você pode comentar em termos de faturamento, SKUs, onde que está atuando, o que dá para a gente falar, até para poder entender assim, a grandiosidade hoje da operação? Eu não posso falar números em geral, mas alguns pontos importantes que eu posso abrir, né? Hoje nós temos diversos canais de distribuição e de operação. Então hoje eu tenho um distribuidor no Nordeste, que é a Nagem, eu tenho um distribuidor no Sul-Sudeste, que é a Porte, eu tenho um distribuidor de marketplace focado em marketplace, que é a Plus Cabos, eu tenho um distribuidor focado em sistemas fotovoltaicos hoje, para atender a toda essa demanda de carregadores, que é a Esfera Solar. Eu estou implementando 2 novos distribuidores aqui no Sudeste e no Sul, que são distribuidores, que é a InfoShop no interior de São Paulo e a InfoCWB em Curitiba. Estamos ampliando toda essa base de vendas, estamos falando já em cobertura de mais de 50 a 60 lojas através desses canais, 50 lojas próprias que esses canais têm. Um dos big numbers é que a gente espera crescer esse ano entre 25% e 30% Legal. Com relação ao ano passado. Então esse não é um número, vamos dizer, macro. E a gente já espera ter uma amplitude maior de revendas ao longo de todo esse período do ano, né? Então, em termos de big numbers, podemos falar que hoje já tenho praticamente entre 5 e 6 distribuidores na operação em menos de 2 anos de operação. E lançando novas linhas de produto? Lançando novas linhas. Vamos ter novas linhas de produto ao longo do ano. Então, novas linhas, não simplesmente uma renovação de portfólio, mas também novos segmentos de mercado que a gente vai estar trabalhando. Perfeito. Bom, a gente está ficando por aqui nesse episódio, mas eu vou deixar aqui do lado também o link tanto da página da LIT quanto do Richard Kenji aqui no LinkedIn para vocês entrarem em contato com ele e trocarem mais informação, de repente conhecer mais sobre vocês aí. Richard, prazer ter você aqui. Richard Kenji, diretor comercial da LIT, obrigado pela presença. Obrigado, Igor, e obrigado por toda a oportunidade da gente falar um pouco da marca e do trabalho que a gente está executando. Boa, obrigado. E a gente volta em breve com mais um episódio do All Connected. Valeu, pessoal.